Tu tirou nosso sossego e tirou o sururu. E agora quer tirar a mundaú. A distopia pode ser identificada quando uma determinada sociedade vive em uma realidade de dificuldade extrema, no exato oposto do que seria um mundo ideal. Em geral, é aplicada na ficção, porque é como se os artistas reunissem todo o seu repertório de realidade num viés crítico e, com sua imaginação, criassem mundos exageradamente dolorosos para estimular a reflexão sobre dores que de fato existem. Dizem alguns artistas que nem nos piores pesadelos distópicos conseguiriam imaginar o que aconteceu em Maceió no ano de 2020. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. Um brasileiro que mora em São Paulo e viajou para a Itália. As autoridades reforçaram que não há nenhum motivo para pânico no país. 26 de fevereiro de 2020. Começa o primeiro caso confirmado de pessoa acometida pela Covid-19, uma doença causada pelo coronavírus, cujos sintomas gripais podem ir desde um resfriado simples a estados gravíssimos de infecções respiratórias. Em 20 de março, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, classificou a Covid-19 como uma pandemia, no que se tornou a maior crise de saúde global da atualidade, causando pelo menos 7,1 milhões de mortes diretamente. Já o Brasil registrou mais de 37 milhões de casos e aproximadamente 700 mil mortes confirmadas. Para tentar conter os maiores impactos, a orientação geral era manter um distanciamento social, o uso contínuo de máscaras e, sob qualquer sintoma gripal, a pessoa adoecida deveria iniciar uma quarentena dentro de casa. As escolas fecharam e passaram a adotar um ensino remoto. No trabalho, o formato remoto também foi modificado para diversos segmentos, embora muitos não tenham recebido esse cuidado. Em Maceió, o Estado e a Prefeitura decretaram estado emergencial, fechando escolas e limitando aglomerações. A pandemia não foi a mesma para todo mundo. Não foi a mesma para quem perdeu seu emprego, para quem perdeu pessoas amadas. Não foi a mesma para mulheres sobrecarregadas pelos cuidados, sobretudo para mulheres negras que ainda foram atravessadas por outros tipos de negligência e sobrecarga, numa saúde que já estava em colapso. Não foi a mesma nas grotas e nas periferias. E óbvio, a pandemia também não foi a mesma para milhares de pessoas que lidavam com a Covid-19 e com o deslocamento forçado de seus lares em decorrência do desastre socioambiental provocado pela mineração da Braskem. Aliás, estar nesse lugar de pânico diante da Covid foi o que deixou as pessoas ainda mais vulneráveis ao que quer que fosse imposto a elas. É por isso que a gente ouviu a Dona Amparo, moradora do sanatório. Foi em meio à pandemia que Dona Amparo viu o limite para que ela e o seu marido, o seu Silva, deixassem sua casa própria. Foram morar de aluguel no bairro da Serraria. Foi na época da pandemia que a gente veio pra cá. Ah, foi no meio da pandemia ainda mais? Foi no comecinho que a gente veio, porque a gente, como faz, que a gente ficou isolado mesmo. Foi 2019, por aí, 2020. Ele já estava operado e teve um problema de saúde ainda pesado. E não tinha mais ninguém para recorrer. E aqui que minha filha, nessa distância, chegasse lá, meu filho mora longe também, no Tabuleiro, ali no Jardim Petrópolis, né? Ali por trás do antigo Macro, que hoje é o Atacadão. Repara as distâncias. E a gente lá sozinho. Enquanto as orientações oficiais diziam fique em casa, os afetados pela mineração já não sabiam mais se poderiam ou teriam como ficar, ou se teriam casa. Eu não sei nem explicar. Um risco que não é risco. A gente está dentro, mas que não corre o risco de afundar aquela parte. Justamente, até hoje. Tem algumas pessoas, porque aquela parte do sanatório todinha da frente saiu, né? Começava aquele prédio, né?
de saúde, né? Ali é um prédio médico ali, foi isolado ali. Aquele da esquina que era a Praça do Poeta, que era de moradia, né? Também ali. E a parte da frente todinha onde a gente mora e pegando já embaixo uma parte do lado direito. Então quer dizer que a gente fica no meio assim circulando, mas não acontece. Eles estudaram e sabem, né? E a gente ali não afunda. Diante da confirmação de que as crateras e rachaduras eram causadas pela mineração da Braskem, em 3 de janeiro de 2020, o Ministério Público Federal, junto à Defensoria Pública da União, a DPE, e Ministério Público Estadual pactuaram com a Braskem o termo de acordo para o apoio na desocupação das áreas de risco. O documento previu o comprometimento da Braskem a desembolsar recursos para o programa de compensação financeira e apoio à realocação da população situada na área de resguardo, incluindo Pinheiro, Bebedouro, Bom Parto e Encosta do Mutange, de acordo com mapas e linhas de ação definidas pela Defesa Civil. Esse documento foi considerado um marco em diversos níveis. Para a população, a situação foi complexa. Grande parte da população relatou problemas com as condições impostas por esse acordo. A primeira delas foi a imposição de saírem de suas casas, sem que as reuniões, de acordo com a mineradora, que não tinha nenhuma mediação, fossem de fato resolvidas. As pessoas estão assustadas, a todo dia tem gente morrendo, tem gente doente, né? Eu sou católica, sou de uma igreja de séculos e séculos ali em Bom Parto. Nossa igreja também está se acabando, nosso padre está doente, nossa comunidade está doente em relação a esse bairro. E o que a gente tem a dizer é o quê? Tristeza, muita tristeza, sofrimento. No Mutange, lugar evacuado rapidamente, a situação ainda se misturava a um sentimento muito conhecido entre aqueles que são alvos de racismo ambiental em meio a um desastre socioambiental. O ex-morador Eli Daniel conta como foi essa situação. Para as pessoas, para a sociedade, o bairro do Mutange era um bairro de vagabundo, era um bairro de marginais, de pessoas que não mereciam, e isso não retrata só apenas o pensamento da empresa, mas do poder público, da mídia, da sociedade como um todo, porque até hoje, quando eu falo que eu sou do bairro do Mutange, tem gente que não sabe, apesar de eu sempre expor isso, as pessoas, a primeira pergunta é se eu recebi a minha indenização. E aí eu falo, independente se eu tenha recebido, o problema não é esse. Nem R$1 milhão, nem R$1 bilhão, nem todo o dinheiro do mundo pagaria tudo aquilo que eu passei. Eu desenvolvi ansiedade, minha mãe e meu pai também, minha família como um todo, minha sobrinha que saiu com 4 anos de idade desenvolveu ansiedade, o meu avô morreu em decorrência de depressão por conta disso, então muitos fatores. E esse processo que teve eu não falo que houve um processo do bairro do Mutange, propriamente dito, porque eles sempre buscaram ouvir o bairro do Pinheiro. Estava dentro do bairro do Pinheiro, então eles meio que estavam dentro disso. Para o bairro do Mutange, eles simplesmente falaram, olha, vocês vão ter do dia tal ao dia tal para se retirar. Tudo isso, como sabemos, em meio à pandemia. O protesto é por indenizações já. Nós estamos saindo das nossas casas sem saber quanto nem quando nós iremos receber a indenização. Até o aluguel para a gente receber hoje está demorando. Tem pessoas aí que já saem dos seus imóveis há mais de 30 dias até hoje não recebeu um aluguel sequer. Agora no novo mapa entraram 1.900 e poucas pessoas e mais algumas pessoas pela junta técnica e nós estamos saindo das nossas casas sem nem sequer saber quanto nem quando iremos receber. Outro
Outro grande problema identificado foi a sinalização de que a Braskem se tornaria proprietária dos imóveis e territórios em que ela mesma causou o desastre. Moradores contam que não entendiam exatamente como se dava esse processo. Foi mais vantajoso para a empresa tirar as pessoas, porque eu não sei até hoje como é que a empresa indeniza a pessoa no valor pífido e simplesmente é dona dos bairros. Foi uma compra, não houve indenização. Ele simplesmente comprou a sua casa. Não, aconteceu isso com a sua casa, eu vou comprar, você vai pegar esse valor e acabou. Se não houve uma indenização, houve uma compra, porque a partir do momento em que eles deram esse valor, a documentação da minha casa já não era mais minha, passou a ser da empresa. E não era para isso acontecer. A indenização, você me deu a indenização, eu continuo com a minha casa. E não, a gente recebeu esse valor e foi expulso. Então não é uma indenização, a gente não pode colocar isso como indenização e deveria parar de colocar isso como indenização, porque não foi uma compra. E só uma compra material, não houve uma indenização extra patrimonial, não houve uma indenização imaterial. Apesar disso, o sistema de justiça viu com bons olhos e, inclusive, participou ativamente desse processo. Tudo foi feito junto à participação do Judiciário, desde o estadual ao Conselho Nacional de Justiça. Aliás, o próprio CNJ produziu a emblemática matéria sinalizando sua manchete. Breaking News. Caso Pinheiro, a maior tragédia que o Brasil já evitou. Na matéria, o juiz federal que homologou os acordos, Frederico Dantas, declarou que o maior mérito foi, abre aspas, resolver o mérito da questão sem necessidade de uma decisão judicial que levaria a um percurso de recursos e anos para conceder o direito a quem precisava de reparação imediata, sem deixar de avaliar as responsabilidades da empresa Braskem. Fecha aspas. Já as procuradoras do MPF, à época, consideravam que, abre aspas, não podemos ignorar que a Braskem é uma multinacional com muitos recursos técnicos, tecnológicos e jurídicos que poderia levar a disputa judicial até o limite dos moradores e comerciantes. As principais vítimas do fenômeno de subsidência que afeta atualmente 5 bairros de Maceió. Segundo a avaliação do Serviço Geológico do Brasil e das Defesas Civis, Nacional e Municipal, a situação é tão grave que é considerado o maior desastre em curso no país. Fecha aspas. O MPF, desde que recebeu a notícia desse requerimento da Braskem, a Agência Nacional de Mineração, instaurou um inquérito civil público para acompanhar. O grande desafio é que a legislação minerária do Brasil não traz requisitos muito rígidos. O acordo foi realizado para acompanhar um fenômeno que é dinâmico. Então, o próprio acordo já tem previsão de cláusulas dinâmicas. Sempre que surge um dado técnico novo que demonstra a necessidade de ampliação do mapa de evacuação, as autoridades que subscreveram o acordo sentam à mesa com a Braskem para fazerem aditivos a esse acordo para incluir esses imóveis novos. O Ministério Público Federal sempre esteve de portas abertas, tanto à comunidade como à empresa e também a todos os órgãos públicos envolvidos. Na verdade, esse também é um desafio do trabalho. O acordo, ele visa indenizar as pessoas que estão na área de criticidade 00, ou seja, a área mais crítica dos bairros. Ela não resolve a ação como um todo, a ação vai correr ainda o restante, Sendo que ela visa a integridade realmente das pessoas. Então, é a retirada dos imóveis que estão na criticidade alta. Essas pessoas vão receber um valor para se mudar, um valor depois de indenização para adquirir um novo imóvel com danos morais e materiais. Esse foi o que o acordo foi celebrado. A pessoa tem que aceitar, compreender que está em risco, e sair.
Resumindo o debate que ainda reverbera, os acordos construídos pelo MPF agilizaram quantias significativas para compensações, além de terem garantido algum comprometimento da mineradora com monitoramento técnico e ações socioambientais e de compensação. No entanto, o sentimento de impunidade e de busca por uma reparação integral ainda ressoa nas vozes das pessoas afetadas. Em dezembro de 2020, mais um termo foi assinado entre Braskem e Ministério Público Federal. Desta vez, foi o termo de acordo socioambiental que definiu ordenamentos para estabilizar e monitorar o solo, além das medidas de compensação e criação de projetos socio-urbanísticos. Em 2021, a empresa Diagonal, contratada pela mineradora, mediante o termo de acordo socioambiental, iniciou os estudos que embasariam o chamado Plano de Ações Socio-Urbanísticas, o PAS. A moça de nome Daniela, ela me ligou para dizer que a Braskem tinha contratado a empresa dela, segundo ela, chama-se Diagonal, para fazer um trabalho de diálogo social com a comunidade. E eu disse a ela que qual era a metodologia que ela ia empregar para tentar limpar a imagem da Braskem. Ela disse que não, que o trabalho não era para melhorar a imagem da Braskem, se é que é possível, e sim um diálogo social. Um diálogo social passa necessariamente para que ela repare os prejuízos que ela causou para a gente. Sem isso não tem como diálogo. Que diálogo? É dizer, Dora, você perdeu a sua casa, procura um lugar para você morar. É esse o diálogo social que ela nos propõe? Não tem como ter diálogo social. A gente quer diálogo financeiro. É esse diálogo que nós precisamos. Isso, imagine o trauma de você abandonar a sua casa. O resultado do estudo da Diagonal foi publicado em 2023, durante escutas públicas nos meses seguintes, em que representantes da sociedade civil trouxeram algumas críticas e elementos importantes para serem aprofundados pela empresa, o que será debatido melhor no próximo episódio. Por outro lado, a lentidão com que as indenizações aconteciam tornava a situação mais desesperadora para a população, que também reclamava de como a Braskem definia critérios de avaliação dos imóveis. Ouça o que o morador Eli Daniel fala a respeito. Chegaram o pessoal da Defesa Civil para medir as casas, o pessoal da empresa também foram medir as casas. E aí eu penso, como é que você vai fazer uma avaliação? E as casas do bairro do Mutange não eram Minha Casa Minha Vida, que são padronizadas. Ou seja, se você está fazendo uma avaliação pelo tamanho e a quantidade de cômodos dentro dessa casa, como é que você padroniza uma indenização? Minha casa não era igual a da minha avó, não era igual a das minhas tias, assim como não era igual ao do resto do bairro. Então, como é que você pode padronizar? Então, aquilo já era algo que já estava fixado para eles e eles estavam só fazendo isso meio de teatro. Porque não houve nada, não houve uma avaliação imobiliária. Janeiro de 2020, o país se preparava para o início de mais uma temporada do futebol brasileiro. Era para ser assim também no Mutange, em Maceió, berço do histórico estádio Gustavo Paiva, Centro Esportivo Alagoano, CSA. Uma história que começa em 1922 e se confunde com a própria história do Mutange. Meu nome é Averaldo Dantas da Silva, agora sou conhecido como Silva. É jogador de futebol com o nome de Silva, ficou e todo mundo só me conhece como Silva. E os mais velhos, Silvacão. Averaldo, seu Silva, ou Silvacão, nascido e criado no sanatório. Está sendo muito sucinto e modesto, ao menos para quem foi considerado o maior artilheiro do clássico entre CRB e CSA de toda a história, com 38 gols nas disputas. E principalmente para quem fez do território do sanatório do Mutange o berço das ligas de campeonato de bairro, uma cultura que se espalhou por toda Maceió. Foi a partir desse trabalho de seu Silva, nesse território, que a descoberta de grandes talentos acontecia ali mesmo, nas peladas, nos campinhos de bairro, agora organizados. E seu Silva vai nos contar essa história. Os chamados hoje empresários, antigamente eram os dirigentes amadores. Então, eu jogava no Vasco, no novinho, 14 anos, a 15, e no meio dos grandões, aí
acharam que eu jogava muito. Aí o Bebedorense, que era um time que fazia a segunda divisão do Campeonato Alagoano, aí eu fui Bebedorense, fui campeão em 64 pelo Bebedorense, com 14 anos para 15 anos. Aí esse menino tem futuro. Aí o CRB jogava no campo CRB do CSA, aí o coronel me levou pro CSA. Aí que chega o CSA, o treinador disse, eu quero esse menino nada, o menino só sabe cruzar magrinha desse jeito. Aí o CRB disse, eu vou levar ele pra mim. Aí levei pro CRB, pronto, fiz minha carreira no CRB e o CSA virou minha vítima. Todo jogo fazia gol dele, pronto. Aí foi aí que começou a minha carreira. Bebedorense, fui campeão, de lá o CRB resolveu me levar, fiquei no Júnior do CRB, cresci lá no CRB, e lá me profissionalizei, de lá fui para o Vasco, Laria, aí comecei a rodar o Brasil e o mundo através do futebol, por conta do CRB que me alavancou para o futebol. Mesmo quando o senhor foi para o CRB, o senhor sentia falta de vez em quando ir para o Mutange, de ver lá o CSA? Assim? Não, porque eu praticamente estava lá dentro, porque o CRB jogava também lá, do Campeonato Alagoano era lá. Depois eu fui para o CSA de volta para disputar a Taça do Prata do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Aí não deu nem tempo de ter saudade. E quanto a esse negócio de que as ligas começaram ali? Começa a ser parte crucial de um movimento que teve como nascedouro esse território do Mutange, Sanatório, Saém. Minha vida, meu amor da minha vida é aquele meu Saém, meu sanatório ali. Meu bairro Bebedouro, aquele Mutange ali. Mutange foi minha vida, começou tudo ali. Então hoje eu fico olhando a Braskem, fazendo tudo aquilo ali. E a gente começava a brincar por aquilo ali, pelo sanatório, a turma todinha, vinha de Bebedouro, do Alto do Céu, os bairros vizinhos ali, Covizinho, Mutange, Usineiro, fazia aquela aglomeração ali, aí fazia tipo um campeonatozinho, aí fazia de chimbra, de peão, de futebol, era uma festa das criançadas. Pronto, e a aposta era sorvete, picolé, era caldo de cana. Além de ser grande, era uma área muito esportiva, minha área cheia de bebedouro, até Pontal Usineiro ali, eu era muito querido. Então todo mundo tinha olho em cima do meu futebol. Então ficou fácil para mim. Se em outro bairro pequeno ou um bairro só... Ou que não tivesse campo. Que não tivesse campo, eu não ia ter essa imagem toda. Aí essa imagem fez com que saísse do meu circuito e partisse para um circuito exterior, que era o mundo do futebol. Aí o mundo do futebol veio para dentro da minha área para me conhecer, e me conheceu, levou meus irmãos também. Logo ao lado, às margens da Lagoa Mundaú, o futebol de várzea também reinava por todo lugar. Os campinhos nada profissionais ralavam os joelhos da criança e do adulto, enquanto alimentavam sonhos de quem torcia e de quem acompanhava, mesmo que de fora, as luzes dos refletores do estádio do Mutange. E o Mutange, em seu Silva, como era esse negócio de jogar e torcer ali? A pé, descendo a rampa, a ladeira, no alto do céu, que ali eu já sabia tudo ali, que ali é a minha casa ali, tem uma ladeira descendo uma rampa, aí tem que descer aquela rampa, lá você viu, que chamava de verde, antigamente era a torcida do CSA que não tinha dinheiro, não podia pagar o ingresso, ficava de cima vendo lá o jogo, lá embaixo. Pronto, por ali eu descia, aí já saía na porta do campo do CSA ali, entrava, pronto. Foi aí que eu comecei a carreira, e dia de jogos, quando eu jogando e vendo o torcedor lá em cima. Eu chamava torcedor de luxo, que era o primeiro andar. Era o que não pagava nada. Quando fazia o gol, vibrava mais do que os que estavam dentro do campo. Dava mais de 2, 3 mil pessoas lá em cima. Aquela barreira todinha ali da Saudinha Malé que apareceu todinha, ali era alto do céu, ali tudinho era barreira que dava para ver o campo. Aí ficava aquela briga demais, CSA e CRB ali, Bruno. Eu levantava o braço lá para cima para depois ir para a torcida. A torcida tá bem aqui pertinho, eles não lá em cima, porque o muro era muito baixo, né, normalmente, para a altura que era a barreira, né. Aí a gente via toda a visão da barreira, eles tinham a nossa e nós a deles. Pronto. Era completo, era gostoso demais. Era muito bom. Uma boa pena ter acabado tudo aquilo.
O problema é que em 2020 não havia muito lugar para a preparação e para o esporte. Primeiro, porque existia a pandemia. Segundo, porque o estádio tinha que ser desocupado. O CSA foi indenizado e construiu um novo centro de treinamento nos limites entre as cidades de Maceió e Rio Largo. Os torcedores, no entanto, foram forçados a ficar sem seu principal referencial. Centro Esportivo Alagoano, no Mutange eterno vencedor. Se tremulas a tua bandeira, alves celeste é com amor. Centro Esportivo. Foi se criando um clima terrível de verdade. A orientação era evacuar o bairro o mais rápido possível. Em meses, a população do Mutange já não estava mais lá. Foi o primeiro bairro cujo censo do IBGE constatou que a população chegou a 0. Foi a remoção de bairro mais rápida da história do caso Braskem. E é bom que se repita, não foi de uma encosta, foi de um bairro, que aliás teve sua história muito, mas muito mal contada. E é por isso que chamamos o ex-morador Eli Daniel para contar um pouco mais sobre o Mutange. E onde eu morava numa vila de famílias. Então tinha a casa dos meus avós, a minha casa com a minha família, das minhas tias, meus primos, eram tudo lá. Sempre gostei de pescar desde pequeno, então meu pai me levava para pescar na Lagoa Mundaú. A gente entrava inclusive pelo CT de CSA. Eu acredito que uma das coisas que me remetem muito, principalmente nessa época de São João, é que a gente construía alguns palhoções. Então meu pai, junto com o pessoal, minha mãe também, a gente organizou alguns palhoções lá no bairro do Mutange, inclusive dentro da vila, onde apareciam gente de tudo que era lugar. Você tinha o nome do palhação? Então é algo que me remete muito ao Mutange, aquele cheiro da maresia da lagoa, o cheiro da natureza, porque mesmo sendo um bairro dentro de uma cidade, tinha muita natureza em volta. Eu acredito que o bairro do Mutange ele seja um dos bairros que mais tinha natureza circundando ele, até por conta da lagoa, do manguezal. Então eu sinto falta desse cheiro da natureza, cheiro da maresia, esse botar o pé na lama. Desde os 3, 4 anos que eu descia para a lagoa para pescar, tirar sururu com meu avô, com meu pai. A lagoa é algo que representa muito, não, eu acho que o alagoano como um todo, mas as pessoas que circundam o bairro que circundam a Lagoa Mundaú, como o Mutange, o Bebedouro, os Flechais, o Vergel mesmo, que atualmente também passa por várias problemáticas que está acontecendo lá. É um dos marcos daquele bairro, né, do Mutange. Ele conta que além do futebol, o Mutange é território de terreiro, artesanato, de cultura popular e tradicional. Eu acredito que o bairro do Mutange seja um bairro muito folclórico, né? Tinha muitas histórias, tinha várias manifestações de religiões de matriz africana que carregam realmente essa cultura. A gente tinha, eu acredito que como principal terreiro lá no bairro do Mutange seria o terreiro da Bárbara. E o trem? E aí, de hora em hora o trem passava, seja indo, seja voltando. Então era algo que remete muito o som do trem, não o VLT que a gente conhece hoje em dia, é o trem mesmo. Eu ainda consegui pegar uma época de andar no trem, que não era Maria Fumaça, mas era uma locomotiva antiga, era colorida, tinha vermelha, tinha alguns vagões azuis, verdes. É um marco que inclusive a cidade de Maceió, o estado de Alagoas, deveria preservar e não preservou. O trem ele atravessava o bairro do Mutange. Então, de onde você estivesse, se fosse na parte de baixo, na parte de cima do Mutange, você ouviria o trem. O Mutange de músicas, de cânticos, de vizinhos que eram também famílias. O Mutange da torcida apaixonada do Azulão e de seus pichos mais do que conhecidos. Se tornou um punhado de terra sobre um subsolo desconhecido e inseguro. E agora sim, uma encosta. Já o apito se tornou silêncio. Não havia como resignificar a certeza de que nada mais poderia ser como antes. Aquela área do Mutange, a área da lagoa,
era uma área em que muitos moradores dali da encosta, pessoal da encosta e muitos que vieram de outros bairros também, usavam aquela lagoa ali como uma fonte de renda, né? Porque tinha o sururu, tinha o peixe, né? E tudo era ali naquela área do Mutange. Então muita gente tirava o seu próprio sustento dali. Daqui em diante, moravam 2.632 pessoas em 2010. Mas o novo censo do IBGE de 2022 traduz essa nova realidade de forma documental. O Mutange é um dos pouco mais de 100 bairros brasileiros que não tem mais nenhum morador. Em uma partida profissional ou mesmo da várzea, se um lado sofre é porque o outro comemora. Agora, não estamos mais falando da emoção do futebol. Era mais uma vez o contraste. De um lado, bairros fantasmas, comércio comprometido, isolamento social pela pandemia e ilhamento. Do outro, a Braskem apontando lucros recordes diante da alta global de PVC. Quem também comemorou de forma eufórica foi o mercado imobiliário. Dados divulgados pelo relatório FIPZAP confirmaram a alta no valor dos aluguéis. A crise de moradia foi chamada e propagandeada mais à frente pelo mercado imobiliário, com os termos como boom e valorização. Para a população forçada ao deslocamento, que tinha que encontrar do zero outro local para viver e reconstruir sua vida. Era mais um encarecimento do custo de vida, empobrecimento e desespero. A inflação imobiliária aumentou muito. A gente foi procurar, eu e meu pai, casas para alugar. E as casas que antes eram 300, 400, estavam a 800, R$1.000, 1.200. E as pessoas sempre perguntavam, mas você é do bairro dos bairros afetados, dos bairros da Braskem? Aí a gente ficava sem saber o que responder, porque as pessoas já ficavam com esse negócio. Não, se ele for do bairro da Braskem, vai estar com dinheiro, então eu vou cobrar mais caro. E a gente recebia R$1.000 para o aluguel, a água e a energia. Então, o negócio não vai suprir. E a Braskem não disse, não, se eu vi isso, eu vou trabalhar esse reajuste. Mas não, você tem que tirar do seu bolso. Enquanto os bairros eram esvaziados, uma nova situação começava a se eclodir: o ilhamento de comunidades inteiras. Foi o caso vivenciado, aliás, que ainda é vivenciado por pessoas que viviam nos flechais e em parte do Bom Parto, por exemplo, após a desertificação do Mutange, sem torcedores, sem comércio, só tapumes e vegetação. O isolamento e as condições de saúde anteciparam a decisão de Dona Amparo deixar o sanatório. Por outro lado, a ex-moradora conta como a sua irmã, também moradora de área afetada, agravou seu quadro de saúde mental em razão desse isolamento. Perdi minha irmã na época do Covid. Ela ficou isolada, ela já tinha problema de depressão, a depressão tomou conta dela e saiu todo mundo da rua, ela ficou sozinha, isolada. Sim, na Bela Vista, essa casa era do meu pai, e a gente voltou para ela, morava lá. E de lá tiraram ela passou mais de um ano isolada. Meus sobrinhos ficavam rendendo um outro que trabalhava para poder ficar um de noite, para amanhecer o dia. Porque os vândalos, né, saíam arrancando fio, tudo. Ver se pudesse tirar das casas. E essa rua era uma rua sem saída, a Rua Bela Vista, no final da Miguel Palmeira. Ela foi fazer uma prova de vida, aí pegou o Covid, já estava com a saúde, né, bem fragilizada, porque ela chorava muito de noite, porque ela amava ali o Pinheiro. Bem dizendo, nasceu do Pinheiro, chegou o bebê lá, né? Mas quando começou o negócio da Braskem, ela começou a entrar de novo. E depois não saiu mais. Não saiu mais da depressão, não saiu mais, já que a depressão fragiliza muito, né, o organismo da pessoa. Aí... Em meio às mobilizações crescentes contra o isolamento, o agravamento de problemas da estrutura, incluindo rachaduras, os órgãos públicos decidem agir.
o MPF começa a intervir com a criação de um acordo de requalificação da área do Flechal, no intuito de indenizar famílias afetadas socioeconomicamente pelo isolamento. Mas a realidade da população era de protestos e manifestações sobre a impossibilidade de continuar naquele território. Este é um assunto que será melhor debatido no próximo episódio. Foi ainda em novembro que, em meio à mistura de sentimentos entre os forçados a sair e os forçados a ficar, que surge mais uma tensão nas comunidades afetadas que margeiam a Lagoa Mundaú. A Defesa Civil registra novas velocidades de deslocamento de terra na região das Cavernas de Sal, emitindo um novo estado de alerta. A distopia de um desastre geológico iria se tornar visível a olho nu, ou quase. É a Mina 18. Este projeto foi selecionado no edital podcast Voz e Memória, do programa Nosso Chão, Nossa História, uma iniciativa realizada pelo Comitê Gestor dos Danos Extrapatrimoniais e pelo NOPS, voltada à reparação de danos morais coletivos causados pelo afundamento do solo em Maceió. O conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade da mídia Caeté, parceira implementadora. As opiniões, informações e declarações nele expressas não refletem necessariamente o posicionamento institucional do programa. O programa não se responsabiliza por eventuais imprecisões, interpretações ou conteúdos divulgados.